Ainda que você esteja enfrentando qualquer momento na sua vida, por mais difícil que pareça ser, a promessa é que o Senhor é o seu pastor, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Bem-vindos a essa mensagem. Nós estamos agora na 4ª mensagem nessa série. Ainda que o Senhor é o meu pastor. Mesmo que você esteja enfrentando momentos de ansiedade na vida, ou que você esteja debaixo da pressão, da correria, das expectativas do nosso dia a dia, ou mesmo que a sua alma esteja aflita por causa de algum peso que você carrega, e todos nós carregamos um peso ou outro de vez em quando. Lembre-se de uma coisa, que o Senhor é o nosso pastor. E no versículo 3, ele diz aqui mais uma coisa, capítulo 23 do Salmo, versículo 3, e ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse é um dos papéis do pastor. O pastor, ele protege, o pastor ele provê, ele leva até as águas tranquilas, a pastos verdejantes. Mas uma outra coisa que ele faz, ele também guia, né, as suas ovelhinhas, porque ele sabe que a ovelhinha não tem muito sentido de direção. De fato, a ovelhinha é um dos animais que menos enxerga, né, que nós temos ao nosso redor. Então, ele cuidadosamente, ele guia essas ovelhinhas pelos caminhos, pelas veredas da justiça. Deixa eu perguntar, você já esteve alguma vez sem rumo? Você já se sentiu alguma vez perdido? Alguma vez confuso? Não sabia se deveria tomar uma decisão ou não, comprar ou vender, ficar ou ir embora, mudar de cidade, mudar de emprego, se casar ou não, ficar num relacionamento ou sair do relacionamento. Já esteve alguma vez assim? Acho que todos nós enfrentamos decisões, e às vezes decisões que são pesadas, que têm um peso assim, muito grande, né, no nosso destino, no nosso rumo, não é mesmo? Ele está dizendo aqui, que quando você se sentir sem rumo na vida, se você confiar nesse pastor, ele, se precisar, ele vai tomar a sua mão e ele vai guiar você pelas veredas da justiça, pelo caminho certo, para as decisões acertadas. É isso que ele está dizendo. Interessante que quando pessoas se sentem pressionadas para tomar uma decisão, elas procuram as respostas nas coisas mais diversas, variadas e às vezes engraçadas e trágicas até. Pessoas partem para a mandiga, não é mesmo? E aí então elas buscam na macumba, elas buscam na sorte, ou elas partem para o místico e buscam no horóscopo. Tem gente que não sai de casa de manhã sem ler o horóscopo, ou sem ouvir o horóscopo, né, no rádio, ou coisa assim. Tem pessoas que caem simplesmente no marasmo e não sabem o que fazer. Agora, o fato é, anote bem isso, você e eu somos o produto das nossas decisões. Então a pergunta para você hoje é, o que você está decidindo na sua vida hoje? O que é que você vai fazer com a sua vida hoje? Porque nós somos o produto das nossas decisões. De fato, alguém disse uma vez que nós fazemos as nossas decisões, nós tomamos as nossas decisões e depois aquelas decisões acabam fazendo quem nós somos. Nós nos tornamos aquilo que nós decidimos, em outras palavras. Então, como fazer quando nós estamos no meio de uma decisão e nós estamos inseguros e incertos e sem um rumo na vida? Veja só, nós devemos, em primeiro lugar, reconhecer que sem o pastor, toda ovelhinha está perdida. Sem o pastor, veja só o que a Bíblia diz, há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Provérbios 16, versículo 25. E mais ainda, Deus guia os humildes no caminho certo. Ele lhes ensina a sua vontade. Salmo capítulo 25, versículo 9. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ser humildes e reconhecer, olha, sem a direção do nosso bom pastor, sem a direção de Deus, eu estou perdido. E pode até parecer que eu esteja fazendo a decisão certa, mas eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes aquilo que parece ser certo pode me levar à destruição, à ruína, à tristeza, à derrota. Então, o que é importante? É importante que nós, como ovelhinhas,
estejamos sintonizados na voz do pastor. Pode olhar aqui ao seu redor. Ao seu redor, onde você está aí sentado hoje, talvez acompanhando o programa, ao seu redor existem ondas de rádios, ondas magnéticas, ondas que inclusive proporcionaram a oportunidade de você ligar o seu televisor e você está assistindo agora o programa Abra Sua Bíblia. Você não está vendo essas ondas, mas elas estão aí, ondas de televisão, ondas de rádio. Você pode ligar o seu rádio e você vai ouvir o rádio, né, o seu programa favorito, a sua música favorita e assim por diante. Embora você não veja a presença desse pastor hoje, a voz dele é uma realidade para nós. E se você tiver o coração sensível o suficiente para se sintonizar, você vai entender o que ele está dizendo para você, inclusive na própria palavra dele. Ele diz vez após vezes, ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele diz ali no livro de João 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas desse bom pastor vão ouvir a voz dele. E a voz dele está aqui, ó, na palavra dele. Elas vão ouvir. E elas vão ter um relacionamento com esse pastor. E ele diz aqui, e elas vão me seguir. Tá certo? Então, o segredo é sintonizar na voz do pastor e como toda ovelhinha boa, como toda ovelhinha que confia, né, se entregar completamente ao comando desse pastor. Ele diz, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5.